Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos aqui para cultuar o nosso Deus. Então eu convido você a curvar sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia que já tivemos e pedir a sua autorização para adentrarmos ao seu santo templo, mesmo que de forma virtual. Amado Deus, amantíssimo Pai, nós lhe agradecemos pelo dia, Senhor, que o Senhor já nos deu. Ó Deus, muito obrigado pelo dia que pudemos já passar em família, Pai. Muito obrigado pelas suas provisões. Obrigado por ter nos sustentado em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E queremos agora, Senhor, nos colocar na Tua presença, pedindo a permissão, Pai, para adentrarmos ao Teu santo templo e cultuá-lo, Senhor, porque somente o Senhor é digno de ser cultuado. Esteja conosco, Pai, receba as nossas orações, os nossos louvores, ó Deus. E também, ó Pai, nos alimente através da Sua palavra, sendo ela lida, ó Deus, sendo ela pregada, que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, ó Deus, e não a voz do pregador. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. No momento onde nós temos colocado as nossas orações cotidianamente, na presença do Senhor, nada melhor do que nós ouvirmos um pouco a palavra de Deus lida a respeito de oração. Uma oração muito conhecida nossa, mundialmente conhecida na realidade, padrão de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então se encontra lá em Mateus 6, de 5 a 18. Convém que leiamos a partir do verso 5, que é a introdução de quando Jesus estava mostrando aos seus discípulos como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus ainda continua encerrando essa questão de como se deve orar, dizendo: porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como eu disse, nada melhor do que nós começarmos o nosso culto lendo essa declaração de Jesus de como se deve orar. Eu creio que a oração tem sido algo muito constante na nossa vida nesse momento que estamos passando, Uma pandemia, uma reclusão, uma loucura, a gente não sabe quando isso termina, a gente não consegue, eu pelo menos não estou conseguindo, estou buscando bastante positividade aí, mas não estou conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, vendo o momento em que as coisas voltarão realmente a ser como era. Se é que voltarão a ser como era. Eu creio que no momento, essa questão de nós estarmos isolados, isso vai acabar. Já está acabando aos poucos. A gente vê a loucura que a cidade já está se tornando com a flexibilidade aí dessa quarentena. Mas não sei até onde as coisas voltarão a ser como era. Eu gostaria até que ela voltasse a ser um pouco diferente. Talvez esse momento que nós estamos tendo de poder pensar um pouco mais, como foi dito hoje pela manhã no estudo da escola dominical, se você ouviu, eu citei um livro de John Stott, quando ele diz: crer é também pensar. Às vezes agimos e fazemos as coisas por impulso,
ou até por um ritual de como as coisas devem ser feitas. Mas quando a gente fala a respeito da nossa crença, convém que nós pensemos, porque nós devemos refletir a respeito daquilo que nós cremos. E quando a gente para agora com esse momento todo que a gente está tendo, ou talvez não, talvez a sua correria não tenha mudado muito, a minha particularmente não tem mudado muito, né? Mas às vezes a gente tem parado para pensar e ver o que poderia ser mudado quando a gente voltar, né? Quando as coisas voltarem ao normal. E esse texto sobre oração, Jesus é bem enfático, né? Ele mostra que como é que nós devemos orar. Ele dá aqui o exemplo da oração do Pai Nosso, não é um mantra onde nós devemos ter ela como uma coisa que deve ser uma reza. Nós devemos entender o porquê que nós estamos orando e como nós estamos orando, né? Jesus está mostrando aqui como é que deve ser feito. É apenas uma ideia de oração, colocando em primeiro lugar a Deus, o seu reino, né? A vontade de Deus em primeiro lugar, tanto que essa oração, a única coisa que ele fala que nós devemos pedir em nosso favor é o pão nosso de cada dia, não é nem o de amanhã, é de cada dia, né? Então às vezes a gente fica aí ansioso com o que vai comer amanhã, mas Jesus está pedindo para a gente pedir o que vai comer hoje, que amanhã, se nós confiarmos nele, com certeza ele nos sustentará, né? Mas uma coisa que ele enfatiza bastante, né? Quando ele fala da oração, é a respeito do perdão, né? É uma palavra tão pequenininha, mas que tem um significado tão grande, às vezes trava a língua de um jeito que a coisa mais difícil do mundo é alguém pedir perdão para o outro, ou até mesmo perdoar o outro. Pedir perdão às vezes é fácil, porque quando eu peço perdão porque eu errei, né? Então eu estou pedindo perdão, eu estou querendo me reconciliar com alguém, até mesmo com Deus, porque eu errei. A situação difícil é quando nós devemos perdoar, né? No versículo de número 12, depois de Jesus ter falado a respeito de nós pedirmos o pão nosso de cada dia, que Ele nos dará, Ele diz, e perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar as nossas dívidas é fácil a gente fazer, pedir, difícil a gente perdoar os nossos devedores, né? E depois, no finalzinho, depois que ele fala o amém da oração, ele complementa ainda orientando os seus discípulos, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, que nós possamos, nessa noite, refletir muito a respeito da nossa oração. Refletir muito a respeito do perdão que a gente tem pedido para Deus. E até onde eu tenho perdoado o próximo. Ou aquele que não está tão próximo. Né? Porque existe até um ditado que diz, eu perdoo e amo de longe. Não sei até onde esse ditado é cristão, mas eu perdoo e amo de longe. Então eu gostaria que nós pensássemos, refletíssemos um pouco aí a respeito de como anda a nossa oração em relação ao que nós temos que perdoar. Porque Deus perdoa, isso é fato. Né? Temos diversos textos bíblicos que nos diz isso, temos até alguns jargões que usamos, né? Textos que usamos como jargões. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, toda injustiça. Então isso é muito tranquilo para a gente. Agora o problema está em como eu tenho perdoado o meu irmão. Vamos ouvir um louvor, como a gente sempre faz aí no nosso culto virtual, e depois voltamos para meditar na palavra de Deus.